você tem que entender o seguinte, que a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós em relação a Deus, depende de nós. Depende da nossa conduta, depende dos nossos pensamentos, depende da nossa vida cotidiana. Pense nisso. Se você é aquela pessoa que procura agradar a Deus, se você é aquela pessoa que pensa como Deus pensa, de acordo com a palavra dEle, e deseja viver na justiça, fazer a coisa certa, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é só dízimos e ofertas, não. É isso é o mínimo. Porque dar ofertas, os homens ricos davam na época de Jesus, e nem por isso deixavam de ser rejeitados por Deus. Até mesmo os sacerdotes eram rejeitados. Deus vê o seu coração, o meu coração. Deus vê a nossa alma. Deus avalia a sua alma. Não quando você está na igreja, porque aqui a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus para congregar os fiéis. E todos num só espírito, numa só fé, num ambiente limpo, sem barulho, sem qualquer interrupção, as pessoas buscarem a Deus e adorarem. Foi para isso que Deus criou a igreja. Mas a sua conduta, a minha, a conduta de cada um de nós tem que ser a cada momento da nossa vida, a cada momento que respiramos, nós temos que exalar o perfume do Senhor Jesus. Nós temos que santificar o nome do Senhor Jesus. Foi o primeiro pedido que Jesus faz no ensino da oração, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que eu posso santificar o nome de Deus? Como que eu posso santificar o nome do Senhor Jesus na minha vida? Então, nos meus pensamentos, eu tenho que estar com um pensamento puro, reto, justo, um pensamento que glorifique a Deus. Eu não sou perfeito, Deus sabe disso, eu sei, e você também deve saber, mas a nossa conduta diária vai agradar ou não a Deus. Vai agradar ou não. Se nós o agradarmos, então Ele satisfará naturalmente os desejos do nosso coração. Então você tem que ter um coração assim desprovido, um coração liberal, pensar como Deus pensa, tudo que é justo, tudo que é certo, tudo que é correto, eliminar as malícias, eliminar aqueles pensamentos de dúvida, aquelas ansiedades, preocupações, você eliminar do seu pensamento. É fácil, bispo? Não, não é fácil, é claro que não é fácil, mas por isso o Espírito Santo está em nós. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o poder de andar e agradar a Deus. Isso se chama fé com inteligência. Não é porque a pessoa vem na igreja, vem no templo, é fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, que necessariamente ela está agradando a Deus. Não, nem sempre. Deus vê o que você tem no seu coração, no meu coração. Então, se eu cuido, se eu vigio o meu coração, que é a minha alma, se eu procuro eliminar aqueles pensamentos escuros e escusos,
e manter a minha consciência limpa, eu estou agradando a Deus. E Ele naturalmente vai me agradar. Amém, pessoal? Sim ou não? Não é a frequência na igreja que vai fazer a gente ser abençoado, não. O que vai fazer você ser abençoado é você ter uma conduta de acordo com o que é justo, o que é íntegro, o que é reto. É isso. Você sabe que a alma é aliada, a alma humana já nasce aliada, associada com o pecado. O pecado é um espírito. O pecado incita a alma, incita o coração a fazer o que desagrada a Deus. E então a pessoa desagrada a Deus, pronto. Vem a dúvida, porque no que você desagrada a Deus em alguma coisa, imediatamente vem aquela dúvida. A fé já não está mais em você, e aí você já desagrada a Deus, porque ninguém pode agradar a Deus sem fé, não é assim? É ou não é? Para você estar na fé, ter fé, estar na fé, viver na fé e pela fé, você não pode ter dúvida, você não pode ter dúvida. E para você não ter dúvida, você não pode estar no pecado. Se você vive uma vida irregular, você vive uma vida fazendo coisa que você sabe que não deve fazer. Você sabe que é errado. Você tem convicção de que é errado, mas você faz. Então entra a dúvida. Com a dúvida vem o medo, a ansiedade e todo o resto do inferno. É um pacote. Deus, minha amiga e meu amigo, é espírito. Deus é espírito. E esse espírito quer descer e fazer do seu corpo a morada dele. Amém. Deus quer fazer do seu corpo o templo dele, a morada dele, para que você venha santificar o filho dele na sua conduta. Hoje é comum as coisas erradas. Eu não preciso dizer para você, ficar aqui citando, numerando, porque você já sabe. É comum a pessoa fazer uma determinada besteira. É comum, é moda a pessoa viver casando, descasando, casando, descasando. Sim ou não? É moda gerar filhos a 3x2. Casa com um, gera uma ninhada. Casa com outro, gera outra ninhada. Sim ou não? E vai se separando. E aquelas ninhadas vão crescendo, crescendo, como rebelde. Por que rebelde? Porque tem mãe, mas não tem pai. Às vezes tem pai, mas não tem mãe. Às vezes não tem nem pai, nem mãe. É criado por terceiro. Sim ou não? Então, as gerações que estão surgindo, ultimamente vão crescer, são gerações cheias de revoltas. Não é assim? Gerações revoltadas. Gerações iradas. Então, por isso você vê muita mortandade, muito feminicídio, muita coisa errada. Por quê? As pessoas não têm aquela consciência do que é certo e do que é errado. Elas fazem o que bem entendem sem medir as suas consequências. E Deus é justiça. Deus é espírito, é justiça, é pureza, é santidade, é verdade. Quando a pessoa
anda com Deus, ela não anda na mentira, no engano, na ilusão. Não, ela é verdadeira. Às vezes ela sofre por ser verdadeira, porque vive no mundo de mentira, vive no mundo de engano. Mas ela, se é de Deus, se agrada a Deus, ela mantém-se com aquele caráter diferenciado do caráter dos outros, da moda. Isso é santificar o nome do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas que têm vindo na Igreja Universal do Reino de Deus, vem à busca de benefícios, de milagres. Vem em busca de uma coisa que não conseguem através dos seus próprios esforços. Então, vem usar a fé. Você pode conquistar, você pode ser rica, rico, você pode ter o que você quiser, mas a pergunta é, será que você, tendo o que você quer, você vai permanecer na fé? Vai permanecer? Muito difícil, mas muito difícil mesmo. Salomão foi um deles. Recebeu sabedoria, conhecimento. Ele recebeu tudo que o ser humano pode desejar. E por causa dessa riqueza incalculável, imensurável, ele se perdeu. E já na velhice, ele considerou realmente, tudo é vaidade, vaidade das vaidades. Perdeu tempo. Por quê? Porque tinha tudo, não tinha mais prazer. Ele diz lá no seu livro, tudo que os meus olhos quiseram, eu lhes dei. Tudo que meu coração queria, eu satisfiz. Não houve nada que eu quisesse que eu não tivesse. Teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Sabe lá o que é isso? 1000 mulheres. Mas só teve um filho homem. Um só, umzinho só. Tinha tudo, mas só teve um filho. Que foi uma humilhação para ele. E quem fechou a barriga das 1000 mulheres? Foi Deus. Foi Deus. Então, quando você pensar, quando você orar, quando você cantar louvor, quando você estiver deitado, quando você pensa no que Jesus falou. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta você ter o mundo aos seus pés e morrer e ir para o inferno? Esqueci de falar. Salomão, que teve 1000 mulheres e um só filho, viveu até os 60 anos. Pouco tempo. Teve tudo. E era um homem que Deus falou com ele. Construiu o templo e etc. Então, meus caros, pense nisso, raciocine. Você não foi chamado para ser um buscador de bênção. Deus chamou você para ser a própria bênção, para ser a glória dele neste mundo, já que este mundo está podre e já destinado ao fogo.
use a sua vida para santificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, não importa o que você vai perder amigos, parentes, pessoas que vão desprezar você, mas Deus vai lhe honrar. Isso aconteceu comigo, eu posso falar isso para você. Eu posso falar isso para você. Então está aqui o testemunho. Mas por que Deus fez isso? O segredo é você viver, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar. Não é só na igreja, não. Muito mais lá fora. Porque aqui é fácil, lá fora é que é difícil. Deus, minha amiga, meu amigo, é espírito. E Ele não quer ficar encostado em você. Ele não vai ficar encostado em você. Ele não é um encosto. Ou Ele está dentro de você, ou está do lado de fora, esperando que você o convide para que Ele venha. Oh, meu Deus, eu entrego toda a minha vida, todo o meu ser. Eu cansei. Talvez você diga, eu cansei. Eu cansei de fingir. Cansei de fingir. Fingir uma coisa que eu nunca fui. E tem gente que insiste nesse fingimento. E fica na igreja anos, e anos, e anos. E a vida não acontece nada. Não acontece por quê? Como que pode? Se você tem a chance, porque você não precisa merecer. Você não precisa merecer. Basta você apenas obedecer a palavra de Deus. Amém? Eu posso obedecer por você? Você pode obedecer por mim? Não, ninguém pode obedecer por ninguém. Cada um tem que obedecer por si próprio, por sua livre e espontânea vontade. Isso se chama oferta. Quando você entrega a vida para Jesus, é isso, ó meu Deus, eu quero ser esse templo, eu quero ser morada do Senhor, eu quero fazer o que te agrada. Isso é religião? Não. Isso é inteligência pura. E haja inteligência, né? Porque é a inteligência divina. Você ser a própria bênção, ter o Espírito de Deus dentro de si. Pense nisso. Pense nisso. Deus não quer que você seja uma pessoa carola, religiosa, boazinha. Não, Ele quer que você seja a glória dEle neste mundo. Ele quer que você seja a glória dEle neste mundo. Que as pessoas que vivem no pecado vejam em você uma pessoa diferente. Amém? Você não vai ficar batendo na cara dos outros, você é pecador, você faz isso. Não. A sua vida como referencial do Deus vivo aqui na terra. É isso que Ele quer. Que o mundo veja Jesus em você. Porque quando o mundo for julgado, quando as pessoas forem julgadas, elas vão ter a sua vida como testemunha viva de Jesus. Olha, você tinha as minhas testemunhas e você viu as minhas testemunhas. Você não quis me aceitar, então vai lá. Lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Sofrimento, tormento por toda a eternidade. É isso que vai acontecer com a alma dos que não dão atenção
a palavra de Deus. E você que ouve a palavra de Deus, nós que ouvimos a palavra de Deus, eu especialmente que prego a palavra de Deus, que tenho a responsabilidade de ensinar aquilo que está escrito, e não apenas ensinar, mas também viver, sobretudo, viver e ensinar. Se eu não for uma testemunha viva do Senhor Jesus, então eu serei, o meu julgamento será mais severo, mais rigoroso do que com vocês. Então, nós não estamos brincando de igreja, não, nem brincando com Deus. Nós não estamos trabalhando por ofertas, não. Nós estamos querendo a sua alma. Sua oferta, toda oferta que você der, é pouco. Nós queremos a sua alma para o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos. Talvez você seja como aquela mulher que deu testemunho uma vez. Ela disse, olha, eu ia para as baladas, eu bebia, eu usava drogas, eu me entregava à prostituição, eu me entregava com vários homens e etc. Eu fazia tudo que a minha alma desejava, meu coração queria. Mas quando eu chegava em casa, a coisa que eu mais queria era tomar um banho, porque eu estava com nojo de mim mesmo. Eu estava com nojo de mim mesmo. Eu sabia que tudo que eu tinha feito era errado. E então eu me lancei debaixo do chuveiro, esfregava o meu corpo, tentando tirar aquele pecado desgraçado que estava em todo o meu ser. E eu lavava, e não saía aquele sentimento de podridão. Eu cheirava mal. Eu fedia. Por causa do pecado. Pecado. O pecado é assim. O pecado faz a pessoa feder. Se a pessoa está vivendo no pecado, ela está fedendo. E ela atrai toda sorte de urubu. Você sabe. O urubu gosta de carniça, carne podre. Então eles vêm, os demônios vêm e atazanam a pessoa e fazem a pessoa sofrer. Por quê? Porque essa criatura está escravizada, dominada pelo pecado. O pecado é um espírito. O pecado é espírito. Então a pessoa não consegue se ver livre do seu pecado, nem dando ofertas, nem fazendo obras de caridade, nem nada. A única coisa que lava o nosso pecado é o sangue de Jesus. Mais nada. Tem nada que é capaz de limpar, de lavar uma pessoa e fazê-la pura, limpa. Você sabe, quando a gente chega suado em casa e vai tomar um banho, poxa, e bota aquela roupinha limpa, né? Tudo legal. É ou não é? Uma sensação gostosa, sim ou não? E enquanto a pessoa não toma banho, ela está suada, sabe que está suja, está até cheirando mal, ela tem que tirar aquela nhaca. Ela não se sente bem. É ou não é? Assim são os pecadores. Pessoa que anda longe de Deus, ela não se sente bem em lugar nenhum. Pode ir em festa, baladas, e pode estar em qualquer lugar, em palácios, não interessa. Ela jamais vai sentir-se bem, porque ela está suja. Ela está imunda.
ela não se dá conta disso enquanto está conversando, e rindo, e bebendo, e enfim, comendo, etc. Mas quando ela sai daquele ambiente e volta para casa, ela sabe que está suja. E não tem água que lave, que limpe. Não tem sabão que limpe isso. Talvez você venha se sentindo assim ao longo da sua vida. E eu não falo isso querendo apontar o dedo para ninguém. Eu estou apenas tentando levá-los a uma consciência de que Deus é santo. Deus é santíssimo. Santíssimo, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E santidade é pureza, é justiça, é o que é certo, é fazer o que é certo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Talvez você esteja nessa situação. E se você não se arrepender, e arrependimento não é sentimento, estou sentindo vontade de entregar minha vida, não é isso não. O arrependimento é um estado de consciência, você está consciente da sua situação desgraçada em que se encontra a sua alma, seu coração está podre, sujo, e só Jesus para lavá-lo, mais nada. Mas para você poder lavá-lo, para que Jesus possa lavá-lo, você tem que se arrepender, você tem que odiar essa vida errada que você tem vivido, seja de prostituição, seja de adultério, seja lá o raio que for, você tem que abandonar. Se você não abandonar, desculpa, você pode vir na igreja e tal, mas se não abandonar o pecado, sua vida não vai mudar. Não vai mudar. Não muda. Não vai mudar. Se existe um pedido que eu faria se estivesse no seu lugar, o maior de todos os pedidos, o maior de todos os desejos, seria este: meu Deus, eu quero te conhecer. Porque eu tenho ouvido falar de ti. Eu leio a Bíblia, eu tenho informações do Senhor, mas eu quero te conhecer. O Senhor é Espírito, então o Senhor pode se revelar para mim. O Senhor pode se revelar ao meu espírito. Amém? De espírito para espírito. É isso que tem que acontecer com você. Essa é a maior bênção que você pode receber. Que Deus pode nos dar. Você conhecê-lo. Porque uma coisa é você falar de alguém que você tem informações. Outra coisa é você falar de alguém que você conhece pessoalmente. Você tem uma experiência com ele. E é isso que nós queremos que aconteça com vocês. Tem que acontecer isso. Se isso não acontecer com vocês, vocês não receberam nada. Não adianta receber cura, prosperidade, milagres, resolver problemas pessoais, pontuais. Nada disso vai resolver. Você pode resolver todos os seus problemas aqui e agora, mas se você não conhecer o Senhor, você vai sair daqui igual Salomão, rico por fora, miserável por dentro. É isso. Entenderam? Você quer conhecer Jesus? Claro, todo mundo quer, mas você está disposto a isso? Você está disposto? Você está disposto a pagar o preço?
Você está disposto a sacrificar a sua vida? Você está disposto a entregar a sua vida, seu coração? Você está disposto a abrir mão dos seus pecados? Bispo, poxa, mas é muito forte eu ter que deixar a minha amante, o meu amante, a minha vida errada. É muito forte. Não sei se eu vou conseguir. Então, você não está preparado para encontrá-lo. Você não está preparada. A pessoa tem que ser igual louca. Eu estou disposto a qualquer coisa para te conhecer, meu Deus. É assim. É isso. Agora, uma vez você conhecendo, nunca mais você será a mesma criatura. Nunca mais. Vai mudar desde o alto da cabeça à planta dos pés. O seu caráter, seu pensamento, seus olhos, seu coração. Por dentro, por fora, você vai ser uma nova criatura. Você vai ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Até o semblante seu vai se transformar. O que você vê de errado na sua face e que você pensa, poderia fazer uma plásticazinha, você vai ver que você é perfeita. Você vai ser perfeita primeiro aos seus olhos, porque o Espírito de Deus vai estar aí.